Olá, alunos, como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim. Alunos, sou a professora Maria do Carmo, estou passando conteúdo para nonos anos, livro 1, capítulo 7, páginas 52 até 66. Então, esse é o nosso último assunto desse livro. A partir da semana seguinte, já estaremos no livro 2. Qual é o nosso tema? Biotecnologia, bioética. Então, o que seria biotecnologia? Se pegarmos essa palavra e dividirmos ela em 3 segmentos, nós vamos ter que bio é vida, técnico são técnicas, logos é um estudo. Então, assim, biotecnologia é um conjunto de técnicas que envolvem a manipulação de genes de um determinado organismo de forma artificial, né? Essa manipulação, ela envolve duplicação, transferência, isolamento de genes, com o objetivo de produzir organismos geneticamente modificados, melhorados, para desempenhar melhor suas funções e produzir substâncias úteis ao homem. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse desenhinho. Então, nesse slide, o que a gente tem para mostrar para você, aluno? Ó, uma bactéria, que é um ser unicelular, procarionte, foi retirado o DNA dessa bactéria, foi extraído o DNA e isolado das demais partes. E aí o homem faz o quê? Ele corta nesse pedacinho aqui, porque é aqui que ele quer, e aí ele coloca dentro de um outro DNA, de uma outra espécie. No caso, é o vegetal. Então, aqui ele está caminhando para a clonagem, modificação desse gene. A partir do momento que ele pega um pedacinho do gene da bactéria e insere, gruda, cola no DNA do vegetal, ele leva esse novo material para fazer uma cultura de células e tecido. E aí ele cria o quê? Ele consegue uma planta geneticamente modificada. Então, nós temos aqui que cromossomos é um conjunto de genes. Então, nós já estamos lá na página 52, respondendo já as primeiras perguntinhas que tem lá. Cromossomos é um conjunto de genes e enzimas. Enzima é uma proteína que realiza uma reação química. Alunos, dá uma olhada aqui na biotecnologia. Quantas técnicas o homem controla, usa para produzir o que ele precisa, né? Substâncias úteis para nós. Então, vamos começar. Produção de fármacos, de remédios, medicamentos. Produção de vacinas. Olha quanto tempo aí foi produzida uma vacina contra o Covid. Pouco tempo, né? Se comparado aos 10 anos de antigamente. Melhoramento genético, seleciona espécies, plantas de melhor cultivo mais rápido, seleciona animais de tamanho maior, aves que são melhor poedeiras, controle biológico, aqui, controle de pragas na agricultura, uso de micro-organismos na agricultura, transformação genética, análise de DNA. Aqui nós não vamos falar análise de DNA, vocês vão ver isso no colegial, mas é possível determinar casos de paternidade de crianças, e maternidade também, casos também de análise do tráfico de animais silvestres. Então, encontra uma quantidade grande de aves sendo transportada clandestinamente, dá para saber se é uma ave já domesticada ou se ela estava em ambiente silvestre. Clonagem, nós vamos falar da clonagem também. Cultura de tecidos e células, vamos falar nisso também. Fermentação industrial, melhora, né, através das leveduras. Olha, leveduras aqui é um clone natural e bactérias. Aluno, tem uma pergunta que você vai procurar, você vai encontrar a resposta aqui, quando você for responder, tá? Nosso segundo slide vai dar uma noção para você na linha do tempo com relação à nossa genética, à nossa biotecnologia.
Alunos, Gregor Mendel, ervilhas, lembram? Primeiro capítulo, 1865. Bem, ele estudava, mas ele não imaginava muito, né? Que apareceria a palavra cromossomos, DNA, genes. Na época ele falava fatores, dominantes recessivos. Bom, passou-se quase 100 anos, um século. Apareceria Watson e Crick, 1953, e eles desvendariam a estrutura do DNA. Eles conseguiram as primeiras imagens desse emaranhado de bases nitrogenadas que formam o nosso DNA. Bom, depois de 30, 40 anos, apareceria a primeira clonagem de ovelha. Então, a ovelha Dolly aparece como o primeiro clone que foi apresentado para o mundo. No Brasil, em 2001, também consegue o primeiro clone brasileiro, nasce a Bezerra Vitória. Bom, 2001 também é o ano em que foram anunciadas as primeiras análises do sequenciamento dos genes da espécie humana, o nosso genoma humano. O que tem no nosso genoma? Todas as nossas características passadas de geração para geração. Agora, minha gente, nós já estamos na página 53, 54. Vamos falar para vocês aqui sobre o primeiro clone. É importante você prestar atenção aqui, porque eu explico como funciona uma clonagem, o que é usado, como é usado. Primeiro, nós vamos ter uma ovelha a ser copiada e uma ovelha que vai oferecer um gameta. E nós temos aqui uma terceira ovelha que vai servir de barriga de aluguel. E nós temos o produto final, que é o clone. Então, é importante que você perceba cara de quem tem o clone. Desta ou desta? Cara de quem? Vê que o bicho está de um perfil para você demorar um pouquinho para responder, né? Então, vamos lá. A ovelha a ser copiada. Coleta-se dessa ovelha células da glândula mamária e coloca ela em meio de cultura. Também, outra ovelha vai fornecer o gameta, vai fornecedora do ovócito 2, olha agora, remove o núcleo desse ovócito, remove-o e joga embora, descarta. Esse ovócito, ele vai receber o núcleo da célula das glândulas mamárias por fusão, por corrente elétrica. Esse núcleo da glândula mamária é colocado dentro do ovócito. Gente, cara de quem vai ter esse clone? Daquele que forneceu o núcleo, tá? Por quê? Porque é lá no núcleo que ficam as características hereditárias, ok? Bom, pega-se esse ovócito, implanta nessa terceira ovelha, e aí nasce o primeiro clone de um mamífero aí clonado, né? Então, aqui, aluno, você pode responder o exercício 2 e 3 aqui, tá bom? Sobre clonagem, o exercício 8, você vai ter uma noção aqui para responder o exercício 8. Bom, clonagem, existem vantagens? Existem vantagens, sim, né? Mas, geneticamente falando, os clones são todos iguaizinhos, tanto igualzinho. Por quê? Porque a técnica não permite usar patrimônio genético do masculino e do feminino. Então, todos eles têm as mesmas características, não há variabilidade genética. E isso é uma desvantagem para o clone. Por quê? Veja, vou citar um caso. De repente, uma população de indivíduos clonados, geneticamente iguais, sofreu ataque de um determinado vírus. Vamos falar do Covid? Vamos, né? Porque alguns entram em contato com o vírus, se recuperam. E outros entram em contato com os vírus, não se recuperam. Porque essa variabilidade genética dá maior garantia, ou maior capacidade de se defender contra o ataque de algum agente patogênico. Então, quando se une, quando existe a fecundação do masculino e do feminino, o patrimônio genético vem de dois lados. Clonagem não.
é aquilo que você está fazendo, sai tudo igualzinho, 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 igualzinho. Não existe variabilidade genética para se defender contra o ataque de uma bactéria, de um vírus. Tá? Isso é um caso. Aí você pode responder a 8, pensando um pouquinho nesse meu comentário. Vamos falar agora sobre copiar, né? Copiar animais em laboratório, vegetais. Tudo bem, e a coisa ia indo bem, né? Aí alguém fala, mas e se fazer clones humanos? Então, na época, o tema incendiou a mídia. Todo mundo falava da clonagem de humanos. Pode, não pode? Pode, não pode? Bom, aí tem os prós e os contras, né? As discussões atingiram todos os segmentos aí da nossa sociedade. Além de incitar aqueles que não admitem a clonagem humana por acreditarem que ela fere a ética, a moral, a religião, certo? Então, esse tema foi muito debatido, né? Então, existem leis para isso, cada país elaborou suas leis, elas têm que ser seguidas, tá? Todavia, cabe lembrar que todo organismo resulta da interação da sua carga genética com o meio ambiente, tá? Até os gêmeos idênticos e os clones. Então, não importa se foi clonado, mas o ambiente vai interferir um pouquinho no seu fenótipo, feição, aparência. E lá dentro do seu genótipo, radiação, radiação química, altera o nosso DNA? Altera, provoca doenças sérias, porque provoca mutação no nosso DNA. Então, esse é um fator ambiental, né? Bom, minha gente, então lá nas 6 vocês vão ter que responder essa perguntinha aí, tá? Bom, vamos falar agora de animais. Vocês estão vendo aqui algumas imagens de animais em extensão? Então, a clonagem reprodutiva pode vir a salvar espécies ameaçadas quando falham aqueles métodos de proteção ambiental e reprodução em cativeiro. Os cientistas esperam clonar espécies quase extintas, produzindo várias cópias a partir de um banco de DNA que poderia armazenar a biodiversidade do planeta. Bom, agora nós vamos falar para vocês da clonagem terapêutica. Terapêutica, cura doenças. Vamos ver como que funciona? Vamos achar aqui. Achei. Células-tronco, minha gente. Então, essas novas técnicas, elas são chamadas, esses organismos que são geneticamente modificados, são chamados de transgênicos. Um exemplo, pessoas com diabetes tomam insulina. Como que é fabricada a insulina? Então, o ser humano fez o quê? Ele sequenciou o nosso genoma e ele sabe que lá no pâncreas, o funcionamento do pâncreas para produzir insulina é comandado por tal gene, tal trechinho daquele gene. Pegou aquele trechinho do gene que fabrica insulina para nós, colocou dentro de uma bactéria. E essa bactéria passou a sintetizar a insulina pancreática para os diabéticos. Olha que maravilha. Uma outra situação. O gene de uma bactéria, que ela produz uma toxina que mata a lagarta do milho. Foi colocado, então, esse trechinho desse gene que produz a toxina dentro do milho. O milho passou a produzir a toxina contra a praga, dispensando o uso de inseticida. Mas a gente come esse geneticamente modificado? Come o milho, sim, né? Milho, farinha, bolacha e tudo mais. O que faz no nosso corpo? Não sei, né? Bom, e hoje? Hoje nós temos muitas lavouras transgênicas. Soja, milho, batata, algodão. Ai, causa muita polêmica o uso do transgênico, mas aquela empresa multinacional, a Monsanto, muito rica, ela planta tudo isso, não está nem aí se tem gente reclamando do transgênico. Afinal, aumenta-se o número de animais
que precisam de comida muito rapidamente. E a produção de comida, de semente para todos esses animais, nós e os outros animais, cresce a um ritmo muito lento. Então, cresce rápido o número de pessoas que dependem de comida e a produção de alimento ela é lenta. Falta comida? Sim. Digamos que 60% da população passa fome. Vamos falar agora da célula-tronco, minha gente? Célula-tronco são células que vão ser diferenciadas, transformadas em outras células. Isso aconteceu dentro da nossa vida intrauterina. Quando nós fomos fecundados, né? O nosso corpinho lá dentro daquele óvulo começou a se multiplicar muito rapidamente, certo? Passou por uma segmentação muito rápida. Questão de 7, 15, 20 dias, as células já estavam se diferenciando. Quem seria célula nervosa, quem seria célula muscular, quem seria cardíaca, quem seria óssea. Então, existe um processo natural de diferenciação. E os cientistas, eles passaram a perceber isso, né? Com a intenção de fazer, de usar na terapia para curar doenças, curar problemas das pessoas. Como que funciona aqui, minha gente? Bom, primeiro, essas células, elas são obtidas a partir da medula óssea de alguém, ó. Tem um doador, vai doar a célula da medula óssea. Ou então, antigamente, eram usados embriões. Mas hoje não pode, né? A legislação proíbe o uso de embriões. Não esqueçam que esses embriões são produzidos, fertilizados em laboratório. Mas aqueles que defendem a vida, a religião, os costumes, a ética, a moral, eles acham que o embrião não pode ser usado e descartado. Bom, então foi descartado o uso do embrião já. E alguém, né, descobriu que dá para usar o sangue do cordão umbilical dos bebês. Acabou de nascer, você quer células-tronco? Pega de lá. E você cultiva para conseguir essas células saudáveis para colocar na pessoa e promover aí uma cura, uma terapia, uma situação aí que vai resolver o problema da pessoa. Então, vamos lá. Você vai ter um ovócito, né, nessa técnica, cujo núcleo vai ser retirado, descartado, certo? Que é um gameta, o ovócito é um gameta. E o doador de uma célula somática. Célula somática, minha gente, é qualquer célula, menos o gameta, óvulo e espermatozoide. Digamos que pegou da medula do indivíduo. Aí, pega seu núcleo, o núcleo dessa célula somática, coloca onde? Dentro do ovócito, certo? Então, uma descarga elétrica funde o núcleo 2N, porque aqui é 2N, aqui é N, tá? Que entra em segmentação. Segmentação quer dizer uma duplicação, reprodução, divisão frenética, muito rápida. Tudo isso feito em laboratório, minha gente. In vitro. In vitro, porque é laboratório, ok? E a partir daqui, eles sabem, né? A célula está se diferenciando, de repente a pessoa está tetraplégico. Vamos colocar células nervosas novas no corpo do indivíduo para ver se ele volta a andar. Ou então, ele sofreu um AVC. Então, células musculares cardíacas resolvem o problema da pessoa, não é? Olha agora aqui. Aqui, in vitro, né? Pode pegar essa célula que foi trabalhada, colocar dentro do útero de uma pessoa e aí vai nascer um clone, tá? Aí daí tá clonando humano, ai, não pode, né? Mas já tem país que faz isso. Vocês sabem quem são? Chineses. A legislação do país deles deixa. Vamos voltar aqui? Melhor, né? Você tem aqui uma placa PET, que você vai fazer a sua fecundação do óvulo e do espermatozoide. Você criou um embrião no laboratório. Olha só.
esse embrião, depois de 7 dias, ele vai ser descartado. Aí que é o problema, né? Vai ser descartado, porque não pode mais usar, né? Vai pegar uma parte de células e vai cultivar para produzir o quê? Para você conseguir aquelas células sadias para salvar alguém de um problema. Então, isso é uma clonagem terapêutica, certo? Então, não pode, segundo alguns, não pode descartar um embrião, é uma vida. Então, hoje pega-se sangue do cordão umbilical e faz, ó, todo esse trabalho, ó, daqui para frente. Então, isso aqui ficou tudo já descartado para nós, brasileiros. Tá ok? Vamos falar agora do genoma? Ó, minha gente, eu tenho aqui uma imagem, slide, que vai mostrar um pouquinho para vocês sobre o nosso genoma, né? Então, vamos pegar uma célula. Lá dentro do núcleo dessa célula eucarionte, pluricelular, tá? A bactéria lá atrás, ela é procarionte, unicelular. Então, aqui o nosso genoma tem um material genético, são os cromossomos. Cromossomos é formado por uma grande quantidade de genes. E o que tem dentro dos genes? Nosso DNA, nosso ácido desoxirribonucleico. Tá? E esse nosso DNA, ela é uma molécula dupla, ó, uma fita aqui, e olha no meinho aqui, ó, como se fosse uma escada, corrimão, corrimão e degrau. Olha que aparece proteína, aparece a letrinha C, G, T, A. Veja que nós temos 3,1 bilhões de bases nitrogenadas. Isso aqui é base nitrogenada, esse miolinho aqui, ó. Dentro desse miolinho, nós temos proteínas. Elas recebem o nome de adenina, timina, citosina, guanina. São proteínas. Ina é proteína em química ou biologia, ina é proteína. Então, gente, vale orientar vocês que a adenina, que é essa amarelinha aqui, sempre vai estar grudadinha com a timina. Sempre, ó, vejam, ATTA, sempre. E a outra partinha aí, que é a citosina e guanina, ó, citosina, guanina, guanina, citosina, elas sempre vão estar pareadas, juntas. Então, essas 4 proteínas são traduzidas em 3,1 bilhões de combinações que determinam todas as nossas características. Então, aqui dentro fica guardado sua altura, sua cor da pele, seu tipo de cabelo, seu formato de olho, seu timbre de voz, sua inteligência, o funcionamento dos seus órgãos, enfim, tudo que você tem. Ah, mas e se houver uma inversão? A hora que esse DNA vai ser copiado, duplicado lá dentro do meu corpo, por quê? Porque as células morrem, as células são renovadas. Quando vai renovar a célula, faz uma cópia de tudo que tem na célula. Copia o DNA, ele se duplica. Vem uma enzima aqui, gente, vai cortando esse pontinho aqui, vai cortando, aí vai abrindo e vai copiando uma igualzinha. Mas e se atrapalhar, copiar errado, inverter? Em vez de TA, fica AT. Aí ocorreu uma mutação, um erro. E aí, o que é isso? É uma nova característica que vai aparecer. De repente, sua nasce surda. Houve uma inversão na proteína, tá? E ela não consegue captar o som. Ou houve uma inversão aqui e ela nasce um gênio, né? Uma pessoa que aprende tudo. Então, são características que ocorrem, combinações que ocorrem aleatoriamente. Mas não se esqueçam de uma coisa, gente. O gênio é um gênio, mas a vontade de aprender torna qualquer um capaz. Esqueça disso, amor. Então, aqui está apresentando para vocês o nosso genoma. Levou quase 10 anos para se fazer, para se criar o nosso genoma, né? Então, na página 57, alunos, vocês
verão aí o desenhinho que nós temos, que mostra a combinação dessas bases nitrogenadas. E vocês vão resolver o exercício 1 da página 60, vocês podem olhar na página 57, que vai ajudar vocês. Minha gente, então encerramos agora o livro 1. A partir da próxima semana, 14 de junho, usaremos o livro 2. Busca o livro, pega o livro. Tem muita gente que não pegou, tá? Que nós já vamos começar a usar ele. Data para entrega dessa atividade, minha gente, 13 de junho. Você vai fazer apenas a página 60 e 61, tá? Data de entrega 13 de junho. Existem mais questões para fazer? Sim, existe um monte, mas são questões que preciso explicar para vocês responderem. Talvez vocês consigam responder deixa-me ver aqui, a 16, a 17, tá? Quem quer fazer, faz. Vou fazer forms para vocês também. Então, ficamos aqui. Um grande abraço para vocês. Fica na paz. Até mais, alunos. E me chama no privado se tiver dúvida.